Olá galera, nesse vídeo nós vamos responder as questões 21 e 22 do concurso dos Correios para carteiro 2011, ok? Então ambas as questões têm esse pequeno texto aqui em comum, né? Então vamos começar analisando o texto. Ele nos diz o seguinte, ó: além da missão de entregar correspondências, os carteiros são também responsáveis pela difusão de importantes campanhas de conscientização da população e promoção da cidadania. Um exemplo de ação de caráter social que envolve os carteiros e que tem tido grande receptividade é o projeto Papai Noel dos Correios. Em 2009, foram adotados 21% das 1.981.000 cartas recebidas pelos Correios. O projeto contou com o apoio e a participação de 3.818 voluntários internos, 669 voluntários externos e 462 parcerias, ok? Então vamos começar agora pela questão 21, que nos diz o seguinte, ó: com base no texto, é correto afirmar que em 2009 a quantidade de cartas que não foram adotadas pelo projeto Papai Noel dos Correios foi. Já temos aqui o não em negrito bem destacado. Essa quantidade foi superior a 1,2 milhão, inferior a 1,3 milhão. Foi superior a 1,3 milhão, inferior a 1,4 milhão. Superior a 1,4, inferior a 1,5. Superior a 1,5 ou inferior a 1,2 milhão. Ok? Então, o finalzinho do texto aqui nos diz, ó, que foram adotadas 21% das 1.981.000 cartas recebidas, né? E eu quero saber a quantidade de cartas que não foram adotadas. Então, se 21% foi adotado, né, 79% não foi adotado, ok? Então essa é a quantidade de cartas, 21% delas foi adotado, 79% não. Como eu quero saber a quantidade de cartas não adotadas, então devemos calcular 79% de 1.981.000 cartas recebidas, ok? 79% dessa quantidade é 79 dividido por 100, multiplicando 1.981.000, que é o total, ok? Então, como em cima tem um número com zeros e estou dividido por 100, então vou cortar esses dois zeros com dois zeros desse número. Então, isso vai ser a mesma coisa aqui, 79 vezes 19.810, ok? Então, vamos fazer essa multiplicação. Já está aqui esquematizado. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então, coloca 2 e vai 7. 9 vezes 9, 81. Com 7, 88. Então, coloca 8 e vai 8. 9 vezes 1, 9. Com 8, 17. Bora por 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. Então, coloca 6 e vai 5. 7 vezes 9, 63. Com 5, 68. Vai 6, né? 7 vezes 1, 7, com 6, 13. E agora somando, 0, 9 mais 0, 9, 2 mais 7, 9, 8 mais 6, 14, coloca 4 e vai 1, 1 mais 7, 8, com 8, 16, então coloca 6 e vai 1, 1 mais 1, 2, com 3, 5, e repete 1. Então, ao todo, a quantidade de cartas não adotadas foi de 1.564.990. E esse número aqui, ó, ele é maior que 1,5 milhão, que é essa quantidade. Notação de milhão, né, é 1,5 milhão, ok? Já que milhão é um número com 6 casas, é só você avançar a vírgula 6 casas, ok? Esse aqui é 1,5 milhão. Logo, a quantidade de cartas que não foram adotadas é superior a 1,5 milhão, né, que é o que nos diz o item D, né, que essa quantidade foi superior a 1,5 milhão. Portanto, o gabarito da questão 21 é a letra D, ok? Então, agora, imediatamente, vamos partir para a resolução da questão 22, ok? Então, a questão 22 diz o seguinte, ó: se em 2010 o projeto Papai Noel dos Correios contou com 22.435 voluntários, e se foi mantida a mesma proporção de voluntários externos e internos verificada em 2009, então a quantidade de voluntários internos em 2010 foi, né? Aqui temos as opções:
no mesmo esquema da questão anterior. Então ele nos deu a quantidade de voluntários do ano de 2010, nos disse que a mesma proporção do ano anterior foi mantida e nos solicita calcular a quantidade de voluntários internos em 2010, ok? Então vamos voltar para o texto, né, para obtermos informações sobre essas quantidades no ano de 2009. No finalzinho aqui, ó, ele nos diz que o projeto contou com a participação de 3.818 voluntários internos, 669 voluntários externos e 462 parcerias, né, no ano de 2009, ok? Então, desse modo, nós tivemos 3.818 voluntários internos, né, 669 externos. Então, o total de voluntários, né, é a soma dos internos com os externos, ok? Então, o total no ano de 2009 foi 3.818 mais 669, ok? Então, vamos fazer essa somazinha aqui, ó. 8 mais 9, 17, vai 1, 1 mais 1, 2, com 6, 8. 8 com 6, 14, coloca 4 e vai 1, 1 mais 3, 4, ok? Então, tivemos 4.487 voluntários em 2009, ok? Então, desses 4.487 voluntários, 3.818 eram voluntários internos, ok? E agora, voltando para o enunciado da questão 22, né, ele nos diz que em 2010 a quantidade de voluntários foi de 22.435, né? Então, essa foi a quantidade de voluntários em 2009 e essa foi a quantidade em 2010, ok? Dessa quantidade de voluntários de 2009, 3.818 eram voluntários internos. Então, se a mesma proporção se manteve, né, que é o que nos diz a questão 22, ó, foi mantida a mesma proporção de voluntários, ok, do ano anterior. Então, se a proporção foi mantida, qual é a quantidade de voluntários internos de 2010? Que é o que ele nos pede, a quantidade de voluntários internos em 2010, ok? Esse problema vai ser resolvido com regra de 3 direta. Em 2009, o total foi esse aqui, 4.487 voluntários, desses 3.818 eram internos. Em 2010, tivemos 22.435 voluntários e queremos saber quantos desses eram voluntários internos. Como a proporção se manteve, essas grandezas são diretamente proporcional, né? Se a quantidade de voluntários aumentou, a quantidade de voluntários internos vai aumentar também, ok? Então, fazendo aqui multiplicação cruzada, 4.487 vezes x, 4.487x, ok? Igual a 3.818 vezes 22.435, ok? Esse número aqui está multiplicando o x, que nós queremos determinar, então eu vou passar ele dividido. Logo, a quantidade de voluntários internos de 2010 é igual a 3.818 vezes 22.435 dividido por 4.487, ok? Nesse cálculo aqui, nós já notamos que 3.818 não é divisível por 4.487, né? Porque é menor que ele, ok? Mas veja, antes de multiplicarmos, vamos testar se 22.485 é divisível por 4.477, ok? Porque se for, nós vamos simplificar bastante esse cálculo, né? Não vamos precisar fazer essa multiplicação para depois dividir, ok? Então, como esse número termina em 5, ó, se ele for divisível por 4.487, existe uma chance grande do fator ser 5, né? Já que 5 vezes 7 é 35, ok? Ó, é o número que termina em 5. Então, se você multiplicar 4.487 por 5, né, você vai obter, ó, 5 vezes 7, 35, coloca 5 e vai 3, 5 vezes 8, 40, com 3, 43, coloca 3 e vai 4, 5 vezes 4, 20, com 4, 24, coloca 4 e vai 2, 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Então, 5 vezes 4.487 dá 22.435, que é exatamente o número que está em cima aqui, ó. Então, esse número dividido por esse dá 5. Então, portanto, esse cálculo ficou bastante simplificado. Repete o 3.818, esse dividido por esse dá 5. Então, 3.818 vezes 5. E agora é só multiplicar.
3.818 por 5, então 5 vezes 8, 40, coloca 0 e vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. 5 vezes 8, 40, coloca 0 e vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Okay? Então, o número de voluntários internos em 2010 foi 19.090. Okay? Então, como o número de voluntários internos em 2010 foi 19.090, né? Esse é um valor que é superior a 19.050 e inferior a 19.100. Okay? Portanto, a quantidade de voluntários internos em 2010 foi superior a 19.050 e inferior a 19.100, porque foi 19.090. Logo, o gabarito da questão 22 é a letra A. Okay? E o fato crucial aqui nessa resolução foi o fato de que a proporção foi mantida, né? Então, podemos relacionar as quantidades que são proporcionais. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado a todos por acompanhar essa resolução e até um próximo vídeo com mais questões dessa playlist.